Fala pessoal, acompanha o canal Aprenda Sobre Carros, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano Marchiorato e hoje nós vamos fazer a avaliação do Nissan Kicks SV. Então se você está pensando em comprar um carrinho desse, acompanhe o vídeo aí que você vai gostar. Antes de mais nada, se você quiser acompanhar todo o nosso conteúdo, clique aí em se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito e não esqueça de deixar teu like e compartilhar esse vídeo para que o nosso conteúdo chegue até mais pessoas. Então começamos aqui falando do conjunto mecânico do Nissan Kicks. Então ele tem um motor 1.6 16 válvulas, 114 cavalos, tanto na gasolina quanto no etanol, 15,5 kg de torque e aliado a um câmbio CVT com um simulador de marchas, com 6 marchas simuladas. Parece pouco, 114 cavalos, mas esses 114 cavalos leva o carro 0 a 100 em 12 segundos, que é um tempo aí mediano, né? Então que dá um bom desempenho até para o veículo. Claro que ele não é nenhum foguete, nenhum canhão, né? Mas é um carrinho que leva bem graças ao câmbio CVT, que sabe dosar aí o torque e fazer as acelerações que a gente precisa. Então é um carrinho bem bom de andar e principalmente econômico. O consumo do Nissan Kicks na cidade é em torno, isso falando na gasolina, em torno de 11 km por litro, e na estrada ele vai fazer de 14 a 15 km por litro, dependendo aí do teu pé, é claro. Aí aqui a gente vê que a Nissan descuidou um pouquinho, né, no acabamento interno, já não tem mais a pintura interna aqui, mas quase todas as marcas aí estão optando por não fazer pintura do cofre, né? Mas no mais, o acabamento aqui do cofre é tranquilo e fácil acesso para manutenção também ou para identificar eventuais problemas. Então eu acho que isso é uma coisa bem importante na hora de você comprar um carro que a manutenção, a mão de obra para mexer nele não vai ser tão cara, porque é uma mecânica simples, tradicional e com espaço para mexer. Falando então um pouquinho da estética do Nissan Kicks, então ele é um SUV compacto, né, ele está nessa categoria, ele vem equipado aí com rodas de 17 polegadas, pneus 205/55. Bom, essa medida de pneu é uma das melhores medidas de pneu para você comprar em termos de valores, né? Então já é outra coisa positiva aí no carro, que o preço do pneu para uma roda 17 não é tão caro, então não é um pneu de perfil baixo que vai te custar bastante na hora de trocar. O design dele é, de certo modo, até conservador, né, do Nissan Kicks, se a gente comparar com os designs que a gente tem hoje em dia, mas ainda assim ele tem um ar jovial, né? Na lateral a gente tem aqui a presença de dois vincos bem marcantes, né, que dá essa sensação de fluidez no carro, repetidor de seta no pisca, coluna em preto fosco. Né, os Kicks da versão SL, alguns vêm com o teto cor diferente, né? Esse aqui ele vem com essas colunas e essa tendência aqui traseira que boa parte dos carros aí está trazendo, né, esse acabamento aqui na coluna C. O design do Nissan Kicks ele vem se mantendo legal ainda, né? Mesmo com o passar dos anos, aí, com o passar do tempo. O carro vem se mantendo com um design ainda atual, mesmo esse aqui sendo a primeira versão, né, já tendo um modelo mais novo, ainda assim esse carro aqui ainda tem um design bacana, atual e moderno, né? Ele não é arrojado, na minha opinião, claro. Ele é moderno e conservador ao mesmo tempo. Essa versão específica já vem aqui também com os sensores de estacionamento embutidos no para-choque, originais, né? Aqui a sigla SV, que identifica essa versão. E por ser um SUV compacto, na minha opinião ele tem um porta-malas bem bacana, né? Bem espaçoso, que ainda pode ser aumentado, né? Com o rebatimento dos bancos aí. Aqui na tampa traseira, ainda escondidinha aqui, ó, em cima da placa, a gente tem a câmera de ré.
porque ele também já tem central multimídia original nessa versão SV, que é a versão intermediária. E agora a gente vai dar uma olhadinha no interior do carro. Esse exemplar que nos foi cedido aqui, ele está com um pouquinho mais de 50 mil quilômetros, 51.800 quilômetros. Bom, você vê que o interior do carro se mantém bem legal, né, com 50 mil quilômetros. Já vi carros aí desses novos que com 50 mil quilômetros já está mostrando algum desgaste. O Nissan Kicks não, até o tapete ainda se mantém legal, é de boa qualidade. O acabamento da Nissan é um acabamento um pouco mais primoroso, então a gente vê aqui couro nas portas. Os plásticos no Kicks são os mais rígidos, né? Aqui no interior a gente tem esse acabamento de couro aqui no painel. Central multimídia com design diferente, né? Ela ressaltada aqui do painel, eu acho bacana. O painel da versão SV é o painel mais tradicional, né? Da versão SL ele já é metade digital. Aí você tem outras informações aqui no painel. A versão SV não conta com piloto automático, mas tem controle de som no volante e a central multimídia com Bluetooth. Aqui do ladinho a gente tem o controle de tração e os comandos aqui do computador de bordo. Abertura interna manual do tanque de combustível e aqui do capô. Na porta aqui a gente tem vidro automático para todos, tá? Os 4 vidros elétricos automáticos. Então você deu um toquinho, segura um pouquinho mais aqui, ele vai subir o vidro todo. Trava das 4 portas, bloqueio dos vidros traseiros e o controle de regulagem do retrovisor. Espaço interno traseiro bem satisfatório, né? Considerando que é um SUV compacto. Eu que não tenho quase 1,70 de altura, sobrou bastante, né, para minha regulagem, inclusive do motorista. Então o espaço interno dele é bom e o reclinamento aqui do encosto do banco traseiro também é muito bom, né? Assim como o conforto dos bancos também é bacana e vem com uma costura também diferenciada, bacana. A versão SV já conta com o Start Stop e botão Sport aqui atrás do câmbio. Aí o aspecto da central multimídia agora ligada, né? Ele tem aí conexão, pode ter conexão com o iPod e, bom, USB normal, rádio, né? Ele tem aqui algumas opções de configuração e auxiliar de áudio também, áudio por Bluetooth. Você tem várias opções aí, filme USB, fotos USB, né? Então é uma centralzinha bem legal e eu gostei bastante da qualidade de áudio dela. O que é meio tradicional nos carros da Nissan, eles vêm com um som que proporciona uma qualidade de áudio bacana. O ar-condicionado então não é o digital, ele é o analógico e não tem a opção automático também. Então aqui o desembaçador traseiro, aqui o sistema de circulação que você externo ou interno e, né, essa parte aqui comandos simples, porém bem feitos com acabamento legal, também como é de tradição da Nissan nos veículos um pouco melhores, né? Computador de bordo simples, então a gente vê aqui consumo urbano 11.3, bem aquilo que a gente estava falando, ele está na gasolina. Aí a gente tem aqui as informações, né? Média de velocidade, o odômetro parcial. Aqui a gente tem consumo instantâneo, consumo médio. E daqui nesse outro botão, que daí já vem um aspecto um pouco mais antigo, né? Lembrando os carros um pouco mais antigos. A gente tem aqui os odômetros, né? Parcial e total. Então o Trip A, ele tem Trip B também, né? Então você pode configurar 2 viagens e o odômetro total. O Nissan Kicks nessa versão SV, ele conta então com airbags frontais aqui, então motorista, passageiro, airbag dos bancos e de cortina aqui na coluna. Na parte de som, o pecado aqui da versão SV é que ele só tem os alto-falantes aqui embaixo, tá? Aqui na coluna ele tem o espaço, a fiação toda para Twitter, mas não vem o Twitter, então você tem que colocar depois se for o caso. Então agora chegou o momento da gente fazer o test drive no Nissan Kicks. Bom, como eu já disse, o espaço interno dele é bacana, o banco tem regulagem de altura, né, e encosto, então você consegue uma posição de dirigir legal,
E o volante também, ó, regulagem de profundidade e altura. Então você consegue adequar aí a posição ideal para dirigir, né? Então você tem uma boa ergonomia na direção. A visão dele é bacana porque o painel é baixo. Então você tem a visão do capô do carro, ele tem um capô alto. Então você tem uma visão bacana do capô e a visão do trânsito no geral. Você não fica enterrado no carro. Claro que tem, né, gostos. Eu particularmente, se você está num SUV, você não quer se sentir baixo, né? Você quer se sentir alto. Então por isso que ele tem essa posição um pouco mais elevada. E é um carro legal, né, para pessoas de baixa estatura quanto para alta estatura, porque o banco recua bastante, né? Então ele fica com espaço bom para as pernas e braços. Então vamos andar com o carro agora. Bom, como tradicional nos carros com câmbio CVT, as trocas de marcha você praticamente não sente, mesmo com o simulador de marchas, né? Então ele faz uma troca bem suave, só para você entender que ele tá ali dizendo para você que, ó, tô trocando marcha, mas não que isso incomode para quem espera aquela fluidez do câmbio CVT. Capacidade de extensão do carro também é muito boa, né? A gente faz um retorno com muita facilidade. Outra coisa que é bem tradicional dos Nissan é a questão do silêncio interno, né? Isolamento acústico. É sempre muito bom, é sempre muito satisfatório, você quase não escuta o ambiente externo. Então quando você está com o Kicks com todos os vidros fechados. Eu particularmente vejo o Nissan Kicks como um dos melhores carros da categoria em termos custo-benefício e facilidade, tanto no pós-venda quanto na manutenção depois que você sai da garantia. Então é um dos melhores carros na minha concepção e mais confiáveis também. A direção elétrica é extremamente macia, né, extremamente leve e progressiva, claro. Então, que te dá segurança ali em altas velocidades. E em baixa velocidade você tem uma leveza muito grande para manobras. O acelerador eletrônico do Nissan Kicks, ele tem um delay aceitável, né? Todos têm um delay, ele tem um delay bem aceitável. Aqui a gente tem a opção no câmbio aqui do Sport, onde ele vai manter, né, as rotações sempre mais altas, para você ter respostas mais rápidas, tanto na estrada como na cidade. Então você vai efetuar uma ultrapassagem, você tem essa opção. Ele não te dá a opção de câmbio manual, né? Então ele não tem borboleta e não tem aqui no câmbio a opção de manual. Mas quando você quiser fazer uma tocada mais esportiva ou fazer ultrapassagem, você tem a opção Sport. Você não pode esperar do Kicks um carro esportivo, tá? Isso realmente ele não é. A configuração de suspensão dele é bem macia, né? Ele é um carro que tem boa estabilidade, mas ele não passa para você aquela segurança, né, de atacar curvas com agressividade e tal, porque ele não é um carro esportivo. Ele faz bem esse papel de SUV mesmo, né? Todo o comportamento dinâmico dele é de um SUV. Inclusive a posição de dirigir, ela é bem assim como eu já estava falando. Então você fica mais altinho, ele não te dá essa sensação de esportividade em nenhum momento, né? Ele te dá prazer ao dirigir, isso sim. Mas se você espera esportividade, daí já não é talvez o carro certo para você. Agora, se você quer um carro bom para viajar, passear com a família, andar na cidade, quer prazer ao dirigir e não faz questão da esportividade, esse é o carro. Andando devagar, ele te passa muita tranquilidade. É um carro que não te deixa nervoso, né? Ele, até por essa questão da ausência das trocas de marcha, que você não sente, né? Ele é um carro com um rodar muito suave. Mas quando você quer um pouquinho de potência, né, com o Sport apertado aqui, ele responde até que rápido, né? Não é aquela resposta foguete, mas ele responde até que rápido. E ele tem sim uma desenvoltura muito boa. Apesar dele ter menos potência do que, por exemplo, um Jeep Renegade, ele anda muito melhor que o Renegade, tem respostas melhores que o Renegade, e o consumo dele também é muito menor que o do Renegade. O som, ele tem os comandos aqui no volante, mas ao mesmo tempo que ele é muito próximo do motorista. Então você consegue mexer com tranquilidade e visualizar
as informações aqui também com tranquilidade. A única coisa que eu não sou muito fã aqui nesse carro é esse acabamento, essas saídas de ar redondas aqui nas laterais. Eu acho muito elegante essa aqui do centro do painel, mas essas laterais redondas remetem a um carro mais simples do que o Kicks é, né? Ele é um carrinho um pouco mais sofisticado, é um carro um pouco mais bacana, mas essas saídas de ar redonda, elas dão uma certa simplicidade para o interior do carro. O acabamento aqui do câmbio em black piano, eu achei que ficou uma coisa bem legal. É uma mescla de black piano com prata. Eu achei que deu um ar de elegância. Ele tem os porta-copos aqui e tomada 12 volts também aqui no meio do console central. Então tem essa praticidade. Assim como aqui também tem tomada 12 volts. Outra coisa que eu não gostei muito é a questão do pendrive ficar aqui na parte frontal, né? O USB ele ficar aqui na parte frontal da central multimídia. Então se você vai colocar o pendrive, for um pendrive grande, ele estraga um pouquinho da estética do painel. Mas fora isso, nada que incomode muito, né? Então a vantagem dos pneus seria os 255, mesmo com roda 17, ele é um carro muito suave de rodar, e mesmo nas imperfeições do asfalto, ele não te dá aquele soco do pneu perfil baixo, né, da roda grande. Então ele é um carro muito macio, muito suave. Andando com esse carro, não tem nada que eu sinta falta, né? O piloto automático talvez fosse uma questão aí de ter, mas a versão SL tem, né? A versão SV que não vem com o piloto automático. Mas no mais, não tem nada que você sinta falta, nada que ele deixe de ter que um carro moderno precisa ter, né? Então você tem a central multimídia, você tem os controles de som no volante, você tem um carro ágil e econômico ao mesmo tempo. Então para a cidade ele tem a agilidade dele, se você precisa mudar de faixa, fazer as coisas, é um carrinho muito ágil, leve de dirigir, suave de dirigir. Se você tiver alguma dúvida sobre o carro ou quiser dar também a sua opinião, não deixe de comentar aí nos comentários do vídeo. E é isso aí, pessoal. Então espero que tenham gostado do vídeo. Se você estiver interessado em comprar um Nissan Kicks, esse Nissan Kicks aqui que a gente fez o vídeo, ele está disponível na GW Multimarcas, que eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo. Então se tiver interesse, entre em contato com eles e negocie esse Nissan Kicks. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.